Estamos ouvindo a mensagem com o nosso pastor José Lima. Enquanto isso, nós vamos esperar alguns irmãos chegarem aí. Vamos cantar alguns louvores. Convido você aí de casa a cantar com a gente. Preciso ser o oposto do que o mundo é, bater de frente com os meus desejos, resistir o mal até o fim. Uma hora ele fugirá de mim. Preciso ser preservador de bons costumes, evitar as más conversações, me policiar quando os meus impulsos ultrapassam o limite da emoção. Preciso guardar meu corpo, lembrar que ele é um templo santo do Pai. Preciso ter atitude, largar o meu assento e caminhar com Deus. Hoje é tempo de fortalecer a fé, colidir com o mundo e ficar de pé. Mais que conhecer, preciso viver a verdade revelada. Hoje é tempo de renunciar meu eu, lembrar que numa cruz alguém por mim morreu. Hoje é minha vez, agora sou eu. Vou morrer pro mundo e viver pra Deus.
sempre atentos, permanecem e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Teus olhos vão o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Ele veio sim o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer,
os missionários, todo esse povo maravilhoso dessa terra amada. Que a graça e a misericórdia de Deus estejam com todos vocês. Uma alegria quando o pastor João me convidou. Evidentemente, eu não tive outro sentimento a não ser de alegria. Ter a oportunidade de ter contato com vocês nesse mundo do mundo, sabe? Duro do mundo, né? Difícil. E poder adorar Deus junto com vocês. Agora, né, nessa nova experiência que todo mundo está tendo, né? A gente, antes de começar a pregar, se o pastor Jean me permitir, alguns irmãos me perguntam, então eu aproveito essa chance, né, para falar de uma forma geral com os irmãos que estão assistindo. Nós chegamos aqui há 2 meses e meio e a gente acabou de chegar, 6 dias depois foi decretado o encerramento de todas as fronteiras, né, a quarentena, e só na semana passada que aqui começou um processo bem disciplinado, bem organizado, a abertura, né? Então a gente nem teve tempo só deu tempo de tomar posse na igreja de Portugal, mas a igreja de Madrid já não foi possível, né? A gente atende os irmãos pela ferramenta, né, da internet. Mas até aqui, Deus nos tem abençoado, nos guardado, minha esposa e meus meninos estão bem. Deus nos livrou dessa contaminação, porque eu tive que sair muito, eu que saía para proteger a família, e socorrendo os irmãos em várias frentes, né? Mas, como diz a Bíblia, até aqui nos ajudou o Senhor, e eu sei que muito vocês, obrigado. Vamos pegar a palavra do Senhor, o texto e o tema e o conteúdo que Deus colocou no meu coração, de várias outros assuntos, foi esse aqui, que chama Franqueza de Deus. E eu vou ler para os irmãos no capítulo 17 de Gênesis, versículo 1 e 2 apenas, e o versículo 23, tá? Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Quando Abraão tinha 99 anos, preste atenção na idade, aqui do capítulo 17, a idade de Abraão. Quando Abraão tinha 99 anos, o Deus Eterno apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. No versículo 23. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiros. Senhor, vou pregar no teu nome. Que o teu Espírito me use por graça e misericórdia mais uma vez. E abra a mente e o coração dos teus filhos e filhas que estão ouvindo a tua palavra agora. Só assim, meu Deus, será útil esse momento. No nome de Jesus, oramos. Muito bem, meus amados. Esse texto de Gênesis 17, Deus, ele reafirma, ele sela a aliança que ele fez com Abraão lá no capítulo 12. Então, aqui no capítulo 17, é uma reafirmação de uma aliança poderosa, uma aliança que ia perdurar para a eternidade, porque ali é a origem da maior das alianças, que é a aliança em Cristo. Mas é dali, da descendência de Abraão, que vai nascer o prometido para que o mundo seja salvo. Então, isso aconteceu lá no capítulo 12, nós estamos aqui no capítulo 17. Por isso que o 17 é uma reafirmação da aliança, né, que Deus fez com Abraão. E esse relato aqui, irmão, do capítulo 17, de fato é um relato majestoso. Deus diz a Abraão uma palavra em hebraico, muito conhecida de todos vocês, né? E é uma sentença maravilhosa, uma sentença absoluta.
atributo. Deus chama, eu sou. Olha só, eu sou El Shaddai, conversando com Abraão, já pela segunda vez, né? Essa expressão, eu sou El Shaddai, literalmente, ela quer dizer, quando ele está falando para Abraão, que Deus nunca joga uma vírgula fora, como disse Jesus, não cita nem o tio sem que tudo seja cumprido. Quando Deus abre a boca, irmãos, para falar com Abraão, diz assim, eu sou El Shaddai, ele está dizendo assim, ó, é suficiente. Quem tem a mim, nada falta. Essa é a comunicação, na hora Abraão entende. E é essa a intenção de Deus, que Abraão entenda que ele é suficiente. Então, eu sou El Shaddai, é um título bem antigo para Deus, irmão, porque nós estamos falando de Abraão, lá no início do Antigo Testamento. Então, esse título El Shaddai, ele é usado mais mesmo no livro de Gênesis e também lá no livro de Jó, né, que a Bíblia, ela não está organizada de uma forma cronológica, entendeu? Possivelmente o livro de Jó, a vida de Jó, aquelas informações da vivência no livro de Jó, provavelmente é próximo ali de Gênesis, por ali assim. Então, no livro de Gênesis, no livro de Jó, são os livros que mais se usa esse termo El Shaddai. Eu sou suficiente. Ou seja, no começo, quando Deus começou a se revelar aos homens, ele se revelou dessa forma, eu sou Deus suficiente. Tá? Existe essa expressão em alguns outros livros da Bíblia, mas bem pouco, é mais em Jó e em Gênesis. Esse eu sou El Shaddai, normalmente é associado na Bíblia ao seguinte, associado ao poder de Deus em contraponto à fraqueza humana. Na maioria dos textos que a gente lê, eu sou El Shaddai, está sempre Deus mostrando que ele é o poderoso, ele é o suficiente, e se ele é o suficiente, o poderoso, lógico, quem está conversando com ele não é todo poderoso e é insuficiente. Então, é muito importante a gente ter esse entendimento quando a gente lê El Shaddai. Ele está dizendo assim, olha, Abraão, eu sou Deus, tu é homem. Conquanto isso seja verdade, eu vim aqui fazer uma aliança contigo. Eu sou forte, tu é fraco. Desde já é bom que você saiba, eu sou El Shaddai. Tu não é El Shaddai, Abraão. El Shaddai sou eu. Bom, agora preste atenção numa coisa. Vejam só a experiência de Abraão e da esposa dele, a irmã Sara, né? Tem muita gente que lê a Bíblia apressada e não percebe isso, mas a Bíblia é para ser lida com calma, com atenção, né? Olha só, já tinham se passado 16 anos, eu vou repetir, ó, já haviam se passado 16 anos entre o capítulo 16 e o capítulo 17. Tá? Olha só, quando vocês lerem o capítulo 16 de Gênesis e o capítulo 17 de Gênesis, entre um capítulo e 8, existe um vácuo de tempo de 16 anos. Então, olha só, havia 16 anos que Deus não se revelava a Abraão. Isso aí é muito importante a gente saber para a nossa fé, irmãos. Para a nossa fé não se basear em opiniões de homens, em pregadores, telepastores, em gente que às vezes não se dá ao respeito com a Bíblia e acha que pode pregar de qualquer jeito e vai dizendo coisas que a Bíblia não diz, pega um versículo, arranca do contexto e tem televisão mesmo, aí chega para milhões de pessoas, as pessoas gravam vídeo e mandam e compartilham às vezes. Olha só, 16 anos que Deus não falava com Abraão, nós estamos falando do pai da fé. 16 anos Deus não conversa com o homem. E se haviam passado 24 anos, olha só, desde que Deus fez a promessa a Abraão lá no capítulo 12. No capítulo 12 ao 16, passaram-se 9 anos, pastor Ageu, que Deus não falava com Abraão, olha só.
Do 12 ao 16, 9 anos. Do 16 para o 17, mais 16 anos. Ó, ele não falou mais nada com Abraão depois que fez aliança, 9 anos de silêncio. Qualquer pessoa desses valentões aí que dizem que toda hora Deus fala com eles, é assim, ó. Aí Deus vem para Abraão, faz uma promessa extraordinária e some. Não apareceu na semana seguinte, não apareceu no mês seguinte, não apareceu no ano seguinte. 5, 6, 7, 8, 9 anos. Só depois de 9 anos. Qualquer pessoa que não conhece o Deus da Bíblia, esse El Shaddai, ele diz assim, é uma responsabilidade. Vem, faz uma aliança comigo, faz um acordo, eu não chamei ele, foi ele que veio. E aí some, desaparece. Aí depois de 9 anos, ele veio. Capítulo 16. E aí do capítulo 16 até o capítulo 17, 16 anos. Sumiu de novo Deus. Deus sumiu. 24 anos. No espaço de 24 anos, 2 vezes Deus falou com Abraão. Né? Infelizmente, irmãos, há líderes cristãos, há cristãos, infelizmente, eu digo, que usam equivocadamente esse episódio aqui de tempo na vida do patriarca Abraão. Eles usam de forma errada, às vezes até de uma forma intencional, né? Que seria uma má fé, né? Porque às vezes eu escuto pregação na internet, na televisão, muito easy, usando o nome de Jesus, prometendo resultados imediatos, pastor Ageu. Assim, eu vejo líderes exigindo que Deus resolva logo esse negócio do coronavírus, assim, ó, no estalar de dedos. Quem que não quer? Eu também quero. Eu não quero esse negócio aqui onde eu estou morando. Vocês não querem. Que ele resolve o dilema das pessoas na hora. E aí promovem campanhas de libertação, a ocasião em que eles aproveitam para ganhar muito dinheiro. Já desse eu vi um desses telepastores de 15 milhões para pagar as mensalidades da rede de televisão. Em uma semana ele arredou. Nós que acreditamos no dízimo, que o pastor Ageu acabou de orar pelos irmãos, para Deus abençoar. Rapaz, só Deus sabe, para a gente arrecadar 100 mil, meu Deus do céu. É um sofrimento, irmão, imenso, né? Aí olha só, irmãos, fazem isso usando a vida de Abraão, gente. Começam a arrecadar milhões de dinheiro, dizendo que, usando Abraão, que Abraão era muito rico. Vocês vão entender por que dessa mensagem, irmãos. Não estou desmotivando ninguém a oferta, pelo contrário, vocês vão ver que no final, ele é El Shaddai, ele é suficiente. Né? Então, olha só, gente, o que a Bíblia mostra aqui para nós, né? Quando a gente vai lá para a Bíblia Sagrada, nós vemos o quanto esses líderes estão equivocados. E muitos cristãos, né? Por que eu digo isso, irmãos? Porque aqui em Gênesis a Bíblia mostra, meus amigos, que foram 16 anos de silêncio. 16 anos que eu não ouvi a voz de Deus. O patriarca não teve mais uma visitação de Deus. Nunca mais Deus apareceu para Abraão para fazer aliança com ele, perguntar como ele estava, como é que estava Sara, como é que estava o irmão Ismael. Já pensou? Nós estamos falando do pai da fé. 16 anos. Qualquer pessoa que lê a Bíblia sabe disso, que Deus passou
16 anos de silêncio, sem ouvir Abraão, sem visitar Abraão. Mas hoje o que se vê na vida de muitos cristãos, revelações de 5 em 5 minutos, muitos irmãos fazem isso brincando com o Espírito Santo, brincando com Deus. Tem gente que se dirige a mim, pedindo algumas explicações da Bíblia, porque estão agoniados com pessoas que chegam perto deles, toda hora tem uma revelação. O dia que um crente não crê na revelação de Deus, ele está fora da Bíblia. Mas o dia que o crente acreditar que a todo minuto Deus está se revelando, também está fora da Bíblia. Fica brincando com Deus. Será que essas pessoas que dizem para os outros irmãos que Deus fala com eles toda hora, será que eles têm mais fé que Abraão, o pai da fé? Porque nessa hora do coronavírus, do medo da morte, é preciso ter fé, mas fé certa. E melhor, fé no Deus certo. Para saber o Deus certo, tem que conhecer esse Deus. Nós estamos mostrando aqui que esse Deus é o Shaddai, eu sou o suficiente, está conversando com o pai da fé, fez uma promessa para ele e foi embora 16 anos sem falar com ele. Olha como é que ele age. Isso não significa que ele não estava abençoando Abraão, ele não estava prestando atenção em Abraão, que ele não estava cuidando de Abraão. Mas Deus não ficou falando com Abraão toda hora, com o pai da fé. Eu às vezes eu fico pensando assim, quando eu vejo na televisão muitos pregadores famosos usando Abraão para tomar dinheiro do povo. Se Abraão tivesse vivo hoje, eu acho que ele não compreenderia esse tipo de comportamento como algo sério ou digno de pensar. Porque a impressão que, particularmente, eu tenho é que o patriarca Abraão se sentiria inferiorizado na fé ante alguns líderes, pastores, né? Porque o ânimo do patriarca, eu acho que deveria estar bastante baixo se ele visse hoje alguns valentes, uma valentia espiritual, mandando em Deus como se o Senhor fosse empregado deles. Eles não têm respeito por Deus. Para a gente vencer uma batalha como essa que a gente está passando, irmãos, precisa ter respeito por Deus. Precisa ter muito respeito por Deus, né? Há 25 anos, foram 9 do capítulo 12 até o 16. E do 16 para o 17, 16 anos, 24 anos. Deus fez uma promessa a Abraão, pastor Agil. E há 16 anos ele voltou para conversar com ele. Cheguei no Baixo Amazonas, ele vai fazer um pacto aí com a irmã Maria. Aí ele só vai voltar daqui a 16 anos. Será que essa irmã aguenta sendo fiel a Deus? Será que no final do teste ela vai passar e vai ser considerada amiga de Deus, mãe da fé? Porque uma coisa eu lhe garanto, pastor Adeu, Deus pode demorar, mas ele volta. Como diz a Bíblia, ele tarda, mas não falha. Se ele veio, pastor Agel, e fez uma aliança com o povo dele, pode ter certeza que ele volta. E ele vai cumprir. Ele levou 9 anos, pastor Agel, mas ele voltou para conversar com Abraão. Depois ele foi embora 16 anos, mas ele voltou para conversar com Abraão. E a questão que a gente quer colocar, que o Espírito Santo pediu para eu pregar para vocês nessa noite, é a seguinte: você esperaria, confiando na promessa, ou você iria para a igreja daqueles pastorzão poderosos e valentes da televisão? É isso que o Espírito Santo pediu para perguntar. Porque quando Deus veio, pastor Ageu, para Abraão, ele disse assim: eu sou El Shaddai, eu sou suficiente. Isso, pastor Ageu, entrou nos ouvidos de Abraão, foi para o coração de Abraão. Eu sou o Deus suficiente. Eita, meu pai, aquilo contaminou a vida do patriarca. Deus é suficiente, Deus é suficiente, Deus é suficiente.
Eu não preciso de mais nada. Pode passar 9. Abraão está lá, pastor Gil. Firme. Mais 16. O Senhor volta, está lá o Abraão. Esperando a promessa. Eita, Pai do céu. Deus falou com o pai da fé. Voltou a falar. Eu desconfio, se o pastor Jorge não estiver me ouvindo, só para citar o nome dele aqui de alguns companheiros, que gosta de pregar assim, de meus irmãos, para ter um pouquinho de comunhão. Eu desconfio, pastor Jorge, de líderes cristãos que vivem falando que Deus fala com eles a todo instante. Eu desconfio. Vocês me permitem, assim, falar dessa forma? Eu desconfio porque, com o pai da fé, Abraão, que é o modelo de fé, ele demorou anos e anos. Significa que ele falou pela metade lá no começo, falou um pouquinho lá, depois veio e falou outra coisa, ou que não desistiu, esqueceu. Não. A pergunta, pastor Cláudio, a pergunta que Abraão, assim, que não quer calar, eu diria assim, por que Abraão não reclamou de Deus ao longo dos anos desse silêncio divino? Por que vocês não encontram na Bíblia nenhuma reclamação do patriarca Abraão dizendo, ele faz os negócios com a gente, mas trata a gente ali na unha, faz a gente se sentir só. Quero ver, se um dia Deus me permitir voltar no Baixo Amazonas, eu vou levar um chocolate aqui da Suíça, que é um dos melhores chocolates do mundo, para quem me mostrar um versículo na Bíblia que diga que Abraão reclamou de Deus ter passado anos sem falar com ele. Vocês não vão encontrar. Sabe por quê, irmãos? Vocês não vão encontrar? Porque Deus foi franco. Por isso que o tema da pregação é a queixa de Deus. Porque quando Deus falou com Abraão lá no capítulo 12 e disse, eu sou El Shaddai, Deus foi franco com o patriarca desde essa primeira conversa. Deus, pastor Ageu, não deixou nada para Abraão assim, entendido, subliminar, subjetivo, assim meio ocioso, como que ele diz, eu não entendi, tomara que ele volte e me explique. Pelo contrário, gente, Deus nunca, meus irmãos do Baixo Amazonas, minhas irmãs, meus pastores queridos, Deus nunca prometeu abençoar Abraão no minuto seguinte. Isso não tem na Bíblia. Olha, Abraão, tu vai ser o pai da fé assim que dobrar as costas, Abraão. E tu já vai ser pai de uma grande nação, já vai gerar filhos no dia seguinte. Vocês não vão ver isso na Bíblia. Deus nunca prometeu para Abraão que ele ia abençoar Abraão imediatamente, logo, na hora, automaticamente. Isso não existe na Bíblia. O que Deus fez foi colocar as cartas na mesa, ou seja, franqueza, porque Deus é franco. Deus não engana ninguém, Deus não mente, Deus não é homem para mentir. Quando Deus chega para alguém aqui no Baixo Amazonas, ele vai chegar e ser franco. Gente, é assim, comigo é assim, Então, Deus deixou tudo muito claro para o patriarca, de forma que não houve dúvida alguma quanto aos planos eternos do Senhor para a vida do patriarca e para toda a humanidade. Por isso, Abraão, além de ter ouvido, eu sou o Deus suficiente, ele ouviu do Senhor uma aliança muito clara, muito bem explicada, ou seja, Deus apresentou-se como sendo Deus que basta, né? E logo fez, pastor Adil, presta atenção nisso aqui, quando eu cito seu nome, eu estou citando todos os meus amados do Baixo Amazonas, Assim que ele disse, eu sou Deus suficiente, ele já engatou na sequência ali, ele engatou a seguinte exigência ao patriarca, viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Que coisa mais clara do que isso, gente? Olha, eu sou suficiente, você não precisa de mais nada a partir de agora, hein? Tudo que você precisar é comigo.
Segundo ponto, isso. Veja como Deus é sucinto e claro. Anda comigo e me obedece em tudo. Querem franqueza maior que essa? Não precisa de hermenêutica, não precisa de interpretação de texto. O que será dizer? É impressionante a objetividade, a clareza de Deus. Comunhão, pastor Gil, ele pediu. Ó. Tem gente, pastor Gil, que quer todas as bênçãos de Abraão. Meu amigo, não fica nem 10 minutos num quarto meditando em Deus. Fica, obviamente, no Facebook, no YouTube. Horas e horas. Olha Deus falando, Deus não brinca com palavras, Deus não brinca com a gente, dizendo, Abraão, deixa comigo, rapaz, o senhor é o Shaddai, ó. Agora é o seguinte, ó, anda comigo, companheiro. Outra coisa, me obedece em tudo. Comunhão e obediência foi a baliza. Comunhão e obediência foi o fundamento. Comunhão e obediência foi a base. Comunhão e obediência foi o alicerce do acordo, da aliança que Deus fez com Abraão. Pastor Ageu, tem gente que quer ser abençoado, mas sequer gosta de ir na igreja, meu irmão. Inclusive, tem gente que é capaz de pegar texto da Bíblia para dizer, não, aqui em casa, Deus é onipresente, eu culto ele aqui em casa. Olha, essa frase aqui, essa determinação, seja obediente a mim em tudo, esse pedido foi traduzido pelo João Ferreira de Almeida, o homem que fez a tradução da Bíblia do grego para o português, como ser perfeito. Essa é a tradução do João Ferreira de Almeida. E ser perfeito vem do hebraico teimim. Hebraico teimim, que sugere algo completo. Sugere algo com cada parte alcançada e preenchida diante de Deus, ou seja, uma vida íntegra, sem lacunas, sem desculpa. Né? Eu gosto de Jesus, né? Que tem gente que diz isso, né, pastor? Não, com Jesus eu não tenho problema, eu tenho respeito, ele sim merece minha confiança. Agora a igreja não. Quê? Você gosta de corpo sem cabeça? Você já viu como é repugnante um corpo sem cabeça? Não existe na Bíblia gostar de Jesus e não gostar da igreja. Tem gente, e aí eu peço muita atenção para os irmãos, eu falo isso com humildade, com respeito aos irmãos. Tem muitos cristãos, dos dias atuais, que eles querem as promessas de bênção, ou eles querem as promessas que Deus fez a Abraão, mas não querem as exigências que Deus fez para Abraão. Querem ser abençoados? Querem que Deus guarde a família deles do coronavírus. Mas depois que passar o coronavírus, pastor Ageu, que distância alguns cristãos vão manter de Deus e da igreja dele? Uma vez, eu vi um irmão assinar um cheque para missões. Vocês precisavam ver a cara de limão dele. Parece que estava doendo no fígado dele ele ter que dar aquela oferta para missões. Mas na hora que o coronavírus chega nas cidades, meu irmão, aí vamos ao El Shaddai. Mas como vai ficar depois a comunhão, o andar com Deus, a obediência em tudo? Vai continuar fazendo esquemas contra a liderança? Deus chegou assim, não, deixa comigo, eu sou El Shaddai. Nem te preocupe, pode vir o que vier, eu sou El Shaddai. Mas anda comigo e me obedece. Ora, Deus nunca prometeu, gente,
a nenhum de nós. Vamos prestar atenção nisso aqui. Olha. Deus nunca prometeu, nem para o pai da fé ele prometeu, imagina para nós. Ele nunca prometeu assim, José Lima, olha, é o seguinte, eu vou abençoar a tua mulher e os teus 2 meninos, tal, eu vou transformar os teus filhos nos caras ricos, cheios de dinheiro, a mulher eu vou usar ela, que todo mundo vai admirar, assim, né? Vocês não vão ver aí Deus prometendo, assim, riqueza, fama humana para ninguém. Vocês não vão ver. Agora vocês vão ver Deus chegar, como ele chegou para Abraão, ele chega para nós e diz assim, Zé Lima, tu não merece, mas eu vou te usar. E é o seguinte, Lima, se aproxima de mim, meu irmão, e me obedece. Isso vocês vão ver o tempo inteiro na Bíblia. Abraão, depois de Abraão, os filhos de Abraão, os netos de Abraão, os patriarcas, todo mundo até os nossos dias, Deus exigindo da gente, ele dizendo, eu sou El Shaddai, eu estou com vocês todos os dias, mas andem comigo e me obedeçam. Deus pode, gente, não ter prometido para nós e para nossos filhos essas coisas, mas materiais, que a gente sabe que ele dá, nem precisa, porque ele já prometeu. Mas agora, uma coisa que ele exige de nós, uma coisa que ele já deu para nós, que é superior à grana de Abraão, é as riquezas espirituais, a salvação em Jesus Cristo, que ele garante para nossos filhos, para nós. Ele já provou isso na cruz quando ele enviou o filho dele, né? Então, o problema, gente, que muitos cristãos hoje têm, é que eles só querem usar Deus. A verdade é essa, irmãos. Quando o bicho aperta para o lado de muitos cristãos, aí eles vão a Deus, né? E aí mas eles não querem viver de acordo com a proposta de Deus, né? Essa gente, eu digo assim com muito temor e tremor, né? Falo aqui na minha casa, olha, esse tipo de gente, se a gente for como esse tipo de gente, nós vamos estar criando um problema muito grave para nós, que é o seguinte, não há bênçãos prometidas a pessoas desobedientes. Eu não conheço na Bíblia nenhum versículo que diga que Deus abençoa pessoas desobedientes. Quando Deus exige obediência, irmãos, é porque ele é o Shaddai. Ele dá, mas ele exige obediência. Tá? E para a gente concluir para a última parte aqui desse sermão, olha só que coisa interessante. Após Deus falar, Abraão passou a ser chamado Abrão, que o nome dele era Abrão. Depois que Deus falou com ele passou a ser chamado Abraão. E essa palavra Abraão, ela é importante, né? Que ela vem do hebraico Ab-Ramon, que significa pai de uma multidão. Essa era a proposta honesta e franca de Deus para o patriarca da fé. Ou seja, Abrão era pai de uma tribo de poucos. Quando Deus fez aliança com ele passou a ser chamado Abraão, que significa pai de uma multidão como a areia do mar. Então, quando Deus chega e pede para você comunhão e obediência, se você tem desejo com a tua família, de sempre levar a tua família para servir a Deus e ser obediente, rapaz, pode ter certeza que o El Shaddai vai funcionar na tua vida. Sua família vai ser próspera, meu irmão. O El Shaddai vai cuidar de tudo nos bons momentos e nos maus momentos. Porque a palavra... Abraão, pastor Ageu, antes de Deus conversar com ele, era Abrão, chefe de uma tribo. Quando Deus faz aliança com ele passa a chamar Abraão, chefe de uma multidão como a areia do mar. Como Abraão aceitou a proposta, Abraão se tornou o pai da fé, um homem abrangente, uma bênção maravilhosa. Ou seja, o plano de Deus para Abraão é claro, de pai de poucos para pai de muitos. Tá? E aí, para a gente saber que isso não é uma teoria prática, como é que a gente sabe que Abraão obedeceu na prática? Nós podemos ver aqui que o sinal, a prova de que Abraão, de fato, aceitou ter comunhão e obedecer a Deus, foi a obediência imediata.
que ele teve, né? Olha só o que a Bíblia diz, gente, olha, é muito interessante isso aqui, ó. No versículo 23 do capítulo 17. Naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Vocês estão ouvindo a palavra de Deus? Quantos anos mesmo que levou do capítulo 12 para o capítulo 16 que Deus não falou com Abraão? 9, né? Quantos anos levou do capítulo 16 para o 17 que Deus não falou com Abraão? 16, né? Dá 24. Deus demorou 24 anos. Mas Abraão não levou um dia para obedecer a Deus. Vocês percebem como existem pregadores que invertem a verdade da Bíblia? Querem que Deus os abençoe imediatamente, mas eles vão levar um século para obedecer. Como é que Deus treina Abraão? Ele vai e demora para concretizar a promessa, para ver se o cabra... No primeiro dia, pastor Ageu, quando a gente vê que o homem é temente a Deus mesmo, ele não fica esperando para obedecer. Ele já crê em Deus, e crer é prática, é obra. A gente não fica dizendo que crê só de palavras. Olha só, gente, Abraão esperava em Deus, ó. Ele não murmurou, ele ficou esperando o tempo inteiro em Deus, mas ele nunca, pastor Ageu, fez Deus esperar por ele, pastor Ageu. Abraão, por isso que ele é o pai da fé, meu amigo, por isso que ele é o nosso exemplo, não alguns pregadores de TV. Abraão é exemplo de como é que se espera em Deus. Mas Abraão também é exemplo de como que a gente não pode deixar Deus esperando. No dia seguinte, naquele mesmo dia, diz a Bíblia, Abraão fez como Deus havia mandado. Abraão não era imediatista para receber as bênçãos de Deus. O Senhor tem que me abençoar. Ele era imediatista para obedecer. As promessas de Deus, ele guardava no tempo de Deus, pastor Geu. Ele sabe que Deus é o Shaddai, Deus não é mau, Deus é bom, Deus não tem prazer que a gente sofra. Aí Abraão aprendeu logo isso, que Deus é que cuida, Deus é o suficiente. Já no mesmo dia já obedeceu. Aí disse assim, bom, agora o cumprimento da promessa é com o Senhor. A minha parte eu já fiz aqui, o Senhor fez uma aliança, já circuncidei aqui os meus meninos, já circuncidei o pessoal aqui. E aí ele ficou esperando a promessa se concretizar, meus irmãos. O que Abraão fez foi levar, irmãos, não só para ele, mas para toda a família dele, o pedido de Deus. Ele circuncidou o filho e todos que estavam com ele. Obedeceu no dia seguinte. Ou seja, ele chegou na casa dele e disse assim, pessoal, olha, Deus apareceu para mim, fez uma aliança comigo, exigiu de mim comunhão, exigiu de mim obediência. Então é o seguinte, ó, já molei a faca aqui, vou começar com Ismael, e atenção, todos os meus funcionários, todo mundo, que o homem separa aqui numa tenda aqui, nós vamos circuncidar todo mundo, porque Deus exigiu de mim obediência, e ele disse que vai cuidar de nós, vai fazer de mim uma grande nação, e fez uma promessa impressionante que eu não mereço. Ele disse assim, olha, de ti eu farei uma grande nação, e de ti vai nascer o filho da promessa, o salvador da humanidade. Eita, já compartilhou com a família dele, já deixou bem claro para todos os irmãos adventistas da promessa da Convenção Baixo Amazonas, que, olha, Deus é assim, 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 para ninguém ter dúvida. Para não ficar lá em Oriximiná uma doutrina, lá em Juruti outra doutrina, lá em Óbidos outra doutrina, lá em Santarém outra doutrina. Aqui tem um tipo de Deus, aqui outro tipo de Deus. Não. Abraão deixou muito claro. Olha, ele é o Shaddai, e ele gosta que a gente ande com ele, e ele exige que a gente obedeça a ele. Então, não adianta ter lá na igreja de Terra Santa alguém argumentando, cara, os mandamentos de Deus não é bem assim. Não. O nosso Deus, ele exige obediência, ele exige unidade na região.
para que, não Abrão, mas Abraão, não bênçãos só para uma tribuzinha, bênção para todos, para toda a humanidade. Você quer ser abençoado, meu irmão? Você quer que Deus seja o Shaddai na sua vida? Coronavírus para Deus é, um sopro. E o negócio desaparece, se ele quiser. Fica tranquilo. Se Deus guardar alguns, eles... Agora, você quer saber por Deus? A presença dele. Goste de Deus. Pare de desconfiar de Deus. Passe a amar mais a Deus. É assim, tudo para você estar perto de pessoas que adoram a Deus, que cantam para Deus, que vão ao culto, a escola bíblica, evangelizando, pequenos grupos. Esteja próximo das gentes que gostam de Deus. É uma exigência de Deus. Anda comigo. 10 anos desviado, volta e passa mais 15 fora. Oxê! O tempo inteiro viva com Deus. Para a gente concluir esse sermão, queria fazer assim, com os irmãos assim, o que vocês acham assim que foi a expectativa de Abraão para que você possa ter uma expectativa de Deus a partir dessa palavra que ele está falando com a gente, né? Quais foram as expectativas de Abraão após Deus falar com ele? Olha, gente, com quanto Deus tenha prometido para Abraão, uma coisa magnífica, tão grande que era, da descendência dele nascer Jesus, o Salvador do mundo. Abraão não se envaideceu. Olha qual foi a expectativa. Vou ler para vocês aqui no versículo 20, Desculpa, no versículo 18, Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Deus prometeu abençoar o mundo inteiro pela vida de Abraão. Vocês não vão encontrar Abraão agora orgulhoso, exibido, insuportável. Ele disse assim: tá bom, Senhor. Mas se a minha alegria, se pelo menos o Senhor pudesse assim abençoar o meu filho, eu já ficaria muito feliz. Porque eu sei que esse negócio grande que o Senhor está prometendo para mim aí, eu não vou viver para ver. É uma promessa muito profunda, mas eu me sinto honrado, eu estou na tua mão. Se o Senhor acha que de mim vai ser original o grande Salvador do mundo, eu estou nas tuas mãos. Agora, no meu tempo de vida, eu queria pelo menos, antes de eu morrer, eu queria ver isso que o Senhor está falando. Eu queria ver o Senhor abençoar o meu filho Ismael. Faz por meio do meu filho Ismael. Aí Deus responde para ele no versículo 20 assim, olha aí. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque. Eu manterei a minha aliança com ele e com os meus descendentes para sempre. Ou seja, Abraão não era perfeito, teve a sua falha, acabou se deitando com Agar, nasceu Ismael. Quando Deus voltou a falar com ele, ele percebeu que ele tinha errado, né? Aí ele disse assim: não deixe esse meu filho fora das tuas bênçãos. Aí Deus disse assim: olha, eu já protegi ele quando ele ia morrer de sede, eu cuido dele, eu sou El Shaddai para ele, mas a promessa que eu fiz para ti eu vou cumprir por meio dessa velhinha aí, de 80 anos. E aí, 10 anos depois, ele voltou, a barriga de Sara foi inchando, foi aumentando, foi ficando grande. Eu ficaria para ver essa cena. Uma velhinha de 80 anos, grávida. Eita Deus! Eu confesso para vocês que eu me emociono. Uma senhora de 80 anos, no deserto de Parã, grávida, pastor Gil. Porque Deus é fiel. Ela engravidou e deu à luz a Isaque, do qual descende Abraão, Isaque, Jacó, José.
os patriarcas. Descende Jesus. Que Paulo disse, na plenitude dos tempos, veio Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, para nos salvar. Glória a Deus. Eu concluo esse sermão dizendo para você assim, olha, Deus não mudou. Ele está aí no Baixo Amazonas, ele está aqui em Portugal. Ele me protege aqui, ele protege você. O Shaddai aí, ele é o Shaddai aqui. Ele fala para você aí, andem comigo. Me obedeçam. Ele fala aqui em casa. Meus filhos estão ouvindo o que eu estou pregando, minha mulher. Ele fala aqui. Andem comigo. Me obedeçam. Que eu farei vocês prosperarem em tudo. Porque eu sou El Shaddai. Eu cuido de vocês. Vocês não precisam de mais nada. Eu sou Deus, El Shaddai, eu sou suficiente. Deixa comigo. Você crê nessa palavra? Gostaria de orar com todos os irmãos e irmãs do Baixo Amazonas nesse momento, para a glória de Deus, o Senhor. Senhor Deus, acabamos de pregar a Tua palavra que é santa e poderosa. De comunhão com os irmãos tão amados e irmãs amadas. Diante de muitas confusões de explicações da Bíblia, usando Abraão para ganhar dinheiro. Hoje está de ver que a sua maior riqueza é a sua palavra. O Senhor aí empenhou a Abraão. Essa palavra curtir dentro dele, ruminar dentro dele, gerar dentro dele, ver dentro dele. E depois que essa palavra já estava gerando um homem que viria a ser o pai da fé e o amigo de Deus, o Senhor voltou a reafirmar a sua promessa, dizendo, não é por Agar, é por Sara. Não é por meios ilícitos que a gente vence as batalhas da vida. Palavra de Deus. Palavra de Deus para nós nessa noite, para todos os irmãos do Baixo Amazonas e outros irmãos que nos ouvem. Anda na minha presença. Não te afasta de mim. Eu não gosto quando meus filhos se desviam de mim. Eu não gosto de ver meus filhos e filhas longe de mim. Como se eu fosse um Deus insuficiente. Eu sou El Shaddai. Eu basto para vocês. Eu cuido. Aquieta-te, homem. Aquieta-te, mulher. Andem comigo. Me obedeçam. Oh, Deus. Põe a tua mão agora no Baixo Amazonas. Nesse momento eu te peço aqui de Portugal, no nome de Jesus. O Senhor sabe que eu não sou digno. O Senhor me conhece. Todas as minhas fraquezas. Mas eu te peço aqui, desse lugar onde eu estou. Eu sei que o Senhor está no seu trono. Eu sei que à direita está o nosso grande e amado Jesus. E o Espírito Santo está aqui com a gente na batalha. Como eu sei que eu não mereço, então eu peço no nome do teu filho, que é digno. Manda uma palavra de ordem para os irmãos do Baixo Amazonas. Todo o Baixo Amazonas. Se o Senhor acha que pode me atender, no nome de Jesus, eu te peço.
sobretudo naquelas famílias e naquelas igrejas onde há situações bem graves, até, quem sabe, desesperadoras. Seja uma enfermidade que o médico disse que é letal, seja uma contaminação pelo vírus, seja a total falta de dinheiro devido à pandemia, os empregos perdidos, as cidades fechadas, a morte e os caixões nos cemitérios. É nesse ambiente caótico que a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava na face da terra. Quando tudo parecia sem forma, quando tudo parecia desencaixado, quando tudo parece só um grande vazio, o Espírito de Deus paira sobre a face das águas. E eu estou falando de Gênesis. O senhor sabe que eu estou orando com base em Gênesis. Meu Pai, manda, meu Deus, uma palavra de bênção, mas também quebrando o coração de muita gente, meu Deus, nesse Baixo Amazonas, que enfiou na cabeça ideias humanas e está lutando e continua militando. E o Senhor não pede isso de ninguém. O que o Senhor pede é: anda comigo e me obedece em tudo. Faz gente rebelde aí, Senhor, te obedecer. Se precisar, Senhor, voltar a falar com ele, como o Senhor fez com Abraão, faz, meu Deus, no nome de Jesus. Mas salva por tua misericórdia e graça, não deixa se perderem nos seus próprios caminhos, nas suas próprias ideias. Manda uma palavra de ordem nessa noite, aqui já é tarde da noite aqui, meu Pai, mas aí está começando a noite, meu Deus. Dá tempo de chegar uma bênção ainda essa noite, para eles saberem que tu és El Shaddai. Mesmo o teu filho, um dia aqui na terra, ele chegou a fazer uma reprimenda sobre muitos irmãos que só criam nele porque viam milagres. Mesmo assim, ele não deixou de fazer milagres. Porque a própria Bíblia diz que Jesus fez muitos milagres, e estes que estavam escritos, foram escritos para que, ao lerem esses milagres, creiam que Jesus é o Filho de Deus, e crendo nele, tenham vida eterna em seu nome. Manda, meu Deus, seja uma bênção de dinheiro, seja uma bênção de cura de doença, de proteção do coronavírus, de volta do trabalho, de volta de comunhão de irmãos que brigaram por política, brigaram por outros assuntos, brigaram por não sei o quê. Tira o ódio do coração no nome de Jesus. Porque a tua palavra é de comunhão. Tem comunhão comigo. E a Bíblia diz que quando a gente não tem comunhão com o nosso irmão, nós não temos comunhão com Deus. Diz que aquele que diz que tem comunhão com Deus, mas não tem comunhão com o próximo, é mentiroso, nele não está a verdade. E só a verdade liberta. A verdade da Bíblia, não dos homens. Conserta o que tem que ser consertado no baixo. Eu te peço daqui, usa a diretoria regional, usa os pastores locais, seus familiares, usa os obreiros, usa as diaconias, os diáconos, usa os professores de escola bíblica, usa os líderes de pequenos grupos, no nome de Jesus. Se os irmãos assistindo essa live de outras convenções regionais, põe a tua mão em todas essas convenções regionais no nome de Jesus. Como eu te peço, põe a tua mão aqui na igreja de Setúbal, na igreja de Madrid, em todas as comunidades onde tem Adventista da Promessa aqui na Europa. Eu não te peço que o Senhor interfira corrigindo apenas o Baixo Amazonas, corrige nós, para que a gente possa ter comunhão contigo e ser suave, Senhor, por meio da obediência que o Senhor exige de nós. Que teu Espírito Santo invada todas as famílias agora, e eles amanheçam amanhã, na quinta-feira, surpreendidos de que o El Shaddai de fato existe, não mente, e que de vez em quando ele volta para dar uma conversada com a gente. Faz uma promessa, passa uns anos aí, depois ele volta. Eu sou El Shaddai. Continue andando comigo. Continue me obedecendo. Porque logo, logo eu já estou mandando meu filho voltar. Logo, logo eu já pego vocês para mim, arranco vocês desse vale de lágrima
e levo vocês para morar para sempre comigo. Eu sou El Shaddai. Amém. Nós saudamos os irmãos com a paz do Senhor. Vamos neste momento louvar o nosso Deus. E você pode, aí da sua casa, cantar junto conosco, adorando esse Deus maravilhoso que é digno de honra e toda a glória. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Seu trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansar